E aí? Belezinha? Existem certas criaturas que não recebem a devida atenção em D&D. Monstros esquecidos que acabam sendo soterrados por goblins e kobolds. Esses são monstros de nível médio. Algo entre os ratos de porões e os dragões antigos. E hoje vamos falar de um tipo de monstro fantástico para suas aventuras. Os Yuan-Tis. Talvez você já conheça essas criaturas. Híbridos estranhos entre homens e cobras. Tá, como é que é o teu personagem? Ele vai ser uma mistura, vai ser tipo meio homem, meio cobra. Pô, isso é maneiro. E o nome dele? O nome dele é 2 ou 3 S? vários S. Essas criaturas têm as suas origens em ritos bizarros de deuses antigos. Humanos adoravam seus deuses antigos com forma de serpente e começaram a fazer uns ritos estranhos. E esses ritos começaram a dar origem a criaturas que mesclam um pouco da anatomia de serpentes e humanos. Mas cada Yuan-Ti manifesta o seu sangue híbrido de uma maneira específica. E o que antes era apenas frutos de rituais antigos agora se manifesta como uma nova raça de criaturas. Civilização, tem um anúncio. A partir de agora a gente tem que fazer uma rapaze nova aí, novos Yuan-Tis. Massa, então a gente vai tipo fazer uns ritual muito louco com a galera nova, né? Não, a gente vai trepar mesmo. Let's go! Basicamente, imagina o seguinte. Um híbrido de serpente com humano. Mas os resultados podem variar. Com a criatura resultante sendo mais próxima de um ou do outro. E a parada é que isso acaba por criar castas sociais muito específicas. Então a gente vai falar de tudo isso daí ao mesmo tempo. A aparência e fisionomia dessas criaturas. E a sua relação com a organização social dos Yuan-Tis. No nível mais alto nós temos os anátemas. Híbridos de humanos com cobras com corpos enormes de serpentes. Mãos com garras super afiadas. E 6 cabeças de serpentes saindo de onde deveria ter só uma cabecinha. Essas criaturas são resultados de rituais muito poderosos e muito raros. Criando assim criaturas ultra inteligentes, mágicas e cruéis. E a simples presença de uma dessas criaturas numa cidade é o suficiente para mudá-la para sempre. Os aldeões, por exemplo, ficam mais agressivos e mais militarizados. E em pouco tempo partem pra guerra. E esse é um dos motivos pelos quais Yuan-Tis amam a guerra. E aí, senhor, como vai a colheita? A colheita foi maravilhosa. Eu estava conversando com minha velha o quanto que essa colheita foi boa. Boa o suficiente para alimentar um batalhão. Um batalhão capaz de pegar um sujeito no meio da rua e encher de pau. As abominações são criaturas com corpo de serpente e braços humanoides. E é com esses bracinhos que eles utilizam armas e magias poderosas. Na ausência de um anátema, são elas que mandam nas cidades dos Yuan-Tis. E logo abaixo das abominações, temos os amaldiçoados. Essas são criaturas com corpos disformes, podendo apresentar pernas ou corpos de serpente. Mas possuem troncos humanoides e a cabeça de serpente. E são mais fracas que as abominações. E esses amaldiçoados são altamente religiosos. Pai serpente, muito obrigado por ser tão bondoso. Chamamos os nossos irmãos de amaldiçoados e abominações, mas o Senhor é bondoso. Agora nos arrastamos pelo chão, catando cocô e poeira em nossas escamas, mas nós temos certeza que o Senhor é bondoso. Nossos irmãos nascem de ovos frágeis, mas o Senhor é bondoso. O Senhor, na verdade, é um cuzão, mas é bondoso. Já os Yuan-Tis mais comuns são chamados de puro sangue. E o mais engraçado é que essas criaturas são, na verdade, menos próximas de serpentes. Normalmente, eles vão ter poucas características de ofídeos. Como, por exemplo, algumas escamas e línguas bifurcadas. E em termos sociais, eles estão abaixo dos amaldiçoados. Ou seja, eles são a rapaze geralzona de uma cidade Yuan-Ti. E o interessante é que eles conseguem facilmente se passar por humanos, tornando-os excelentes agentes de campo e de espionagem. A partir de agora, o Sr. Ofídio é o agente 007. Não. Eu sou o agente 00. Senhor, menos. Ou você quer dizer, menos. Abaixo dos puros sangue temos os guardas da ninhada. Criaturas humanoides diversas que passam por um ritual estranho e maligno. Ao término do ritual, essas criaturas ficam com pele escamosa e uma compulsão por seguir ordens. E são elas que servem diretamente os puros sangue e os amaldiçoados. O interessante é que eles não possuem direito ou qualquer coisa do gênero. São tratados como uma espécie de bem material. E a parada é que eles são menos capazes que escravos para algumas coisas. Então eles acabam ficando com funções onde as ordens são simples
e diretas. E por fim temos os escravos. Criaturas diversas que são capturadas e aprisionadas em cidades. E servem para tarefas mundanas. Yuan-Tis são escravistas, então eles acreditam que apenas o mais forte deve prevalecer sobre os outros. Um escravo não obediente não é diretamente descartado. Ele pode, por exemplo, ser transformado em um guarda de ninhada, caso ele possua algumas habilidades interessantes. O que é ao mesmo tempo um upgrade e um downgrade. Senhor escravo, você acaba de ser promovido. Ah, massa. Você trabalhou tão mal que a gente resolveu te promover. Viu? Trabalho inteligente, não... Bem... Então assim, o que a gente decidiu, tá? A gente vai remover a sua vontade, o seu cérebro, mas você vai ser promovido, entendeu? Você tipo tá acima dos escravos, mas você cumpre todas as ordens. É tipo um upgrade, mas é um downgrade. As cidades dos Yuan-Tis são muito interessantes. Imagine impérios antigos, Forjados em metal e magia. onde humanos prosperavam e entravam em guerra. E essas guerras acabaram por custar boa parte da população desses impérios. Até que uma civilização encontrou outra forma de ultrapassar as outras. Pactos poderosos com deuses e espíritos de serpente. Esses deuses ofídeos ofereciam muito poder em troca de sacrifícios constantes, E a população que já era pequena foi ficando ainda menor. mas forte o suficiente para acabar com os outros impérios. Senhor, eu trago notícias. Graças a Deus, cara. São boas notícias? São boas notícias. Nossa população passou de milhares para dezenas. Essa foi uma notícia merda. Não, essa foi uma... Senhor, trago notícias. Graças a Deus, cara. São notícias boas. Isso aqui tá terrível, Notícias cara. ótimas. Vai lá, vai. Nossa população passou de milhares para dezenas. Não, isso foi uma merda. O que houve? Nós terminamos o ritual. Não, mas isso é bom. Sim, exato. Tá, o que aconteceu? Aconteceu que agora nós passamos de CR,5 para CR10. Porra! Tudo isso? Tudo isso. Pô, um power creep do caralho. Power creep do cacete, mas acontece quando a gente muda de edição, né, Tá, velho? então muda de edição, começa a guerra. Começa a guerra. Mas esse não foi o fim. Nagas e dragões começaram a dividir espaço com essas civilizações de homens cobra. E esse novo império começou a entrar em crise. A guerra civil estourou e o império começou a rachar. As cidades-estado começaram a ficar cada vez mais independentes do império. Mas isso veio com um preço. A população que já era pequena foi ficando cada vez menor. E os Yuan-Ti começaram a enfraquecer. Foi aí que eles viram como única solução se esconder do resto do mundo. E o império ruiu. Mas claro, esse não seria o fim dos nossos queridinhos Homem-Cobra. Yuan-Tis começaram a criar ninhos e mais ninhos, Escondidos da sociedade. mas sempre presentes. Infiltrando seus agentes de puro sangue em cortes e organizações militares. Espalhando a sua influência como veneno no sangue. Tá, mas a gente tem CR10, mas como é que a gente domina, tipo, o mundo? Tá, a gente pega a nossa rapaz que é puro sangue e infiltra eles em todo lugar. Pô, isso é bom, na real. Sim, um de cada, sabe? Um em cada cidade. Um em cada cidade, mas Sim, aí... cidade. Como que a gente vai fazer isso? Ah, cara, cidade não tem ninguém com nem nível heróico, entendeu? A galera lá é tudo tipo, sei lá, qualquer coisa. Tem um de HP mínimo, Tá. quarta edição. Então a gente tipo infiltra assim, o cara. Infiltra o cara, Tá, o cara mas- CR10, padeiro. Pô, cara, tá, mas e se os aventureiros, tipo, tretarem com ele? Ah, ele tá na merda. Porque tipo assim, ó, porque a gente vai dominar a cidade toda. Tá. Todo mundo vai, né, vai fazer um ritual em volta da cidade, sei lá. E aí todo mundo eventualmente vira nosso. A gente vai ter, e a gente faz tudo ao mesmo tempo. Aí tem várias cidades. Várias cidades que vão virar tudo, tipo, E só tem um grupo de aventureiros. porque é uma campanha por vez. Ah, se fuderam. A parada sensacional é que eles precisam viver num certo equilíbrio. Yuan-Tis acabam se tornando altamente influenciáveis a fazer guerra por presenças de anátemas em sua sociedade. Então eles precisam tomar cuidado com os seus números. E justamente nesse ponto que eles começaram a espalhar a sua influência de outra forma. Governando por trás dos panos. Como cobras em montes de feno no estábulo. Sempre vigilantes e prontas para o bote. E esse oportunismo é uma característica fundamental dessas criaturas. Elas sabem o que precisam aguardar. E assim o fazem. Pacientemente. Tá, mas isso vai demorar um tempo do caralho. Demorou um tempinho. Quanto tempo? Tipo uns 100 aninhos. 100 anos? Por baixo. Porra! É, mas não dá nada. Pensa que, tipo, o aventureiro médio, o grupo de aventura médio, nem termina a campanha. Às vezes eles jogam, sei lá, um ano e param de jogar, nem vê o final da história. Pô, a gente tá ali fazendo negócio ainda, entendeu? Os rituais que transformam humanos em híbridos também tiram parte de suas emoções. Mas isso acabou por se tornar algo bom. De certa forma. Isso significa também que os Yuan-Ti se comportam de maneira muito específica. A primeira coisa é que eles entendem que vidas são baratas e eles não têm medo de sacrifício. Por conta do sistema de castas, eles sabem que alguém muito importante na sociedade vale muito mais do que a vida de alguém lá de baixo, assim. E estão prontos pro sacrifício, seja ele qual for. Cara, eu adorei esse plano, eu vou me sacrificar pra dar certo. Não, mas calma, não precisa Não, sacrificar. mas eu me sacrifico, cara. Não, mas assim, tipo, tem 100... Eu insisto, cara, pode deixar. Mas assim, tipo, vai demorar pra caralho ainda pra, tipo...
A gente tá com pouco número, não pode desperdiçar o corpo. Necromância, cobra, pega, revive, levanta, revive, levanta, revive, levanta. Aquele mesmo esquema de sempre. O segundo ponto que devemos ter em mente é aquela máxima da sobrevivência do mais apto. Não necessariamente do mais forte. Do mais apto. O mais apto pode ser aquele capaz de reconhecer quando bater em retirada. Isso significa que eles não jogam a sua vida fora. A não ser que seja um sacrifício necessário. Mas talvez eles fujam, ou até mesmo se rendam. Mas não deixe se enganar, Eles fazem isso justamente porque têm um plano em mente. pois eles sabem que eles precisam ser os mais aptos. E o intelecto também é força. Ah, descobrimos você, Yuan Ti. Você estava fantasiado como padeiro, mas nós somos mais inteligentes. É verdade. Se renda! Eu me rendo. Ele se rendeu, isso foi rápido. Sim. Agora só tem mais 3 de vocês, mas eu me rendo igual. Quem é que vai querer me pegar? Outra máxima dos Yuan Ti é: capture, não mate. O objetivo da civilização Yuan Ti é dominar e capturar todo mundo. Isso significa que eles precisam aumentar a quantidade de criatura em seus ranks. E aventureiros são capturados para em seguida serem transformados em Yuan Tis guardas de ninho ou escravos. Os mais fortes e devotos podem até ser transformados em outra criatura. E o interessante é justamente esse joguinho de recurso. Eu devo matar meu alvo porque ele é um perigo para minha casa? Ou será que vale mais a pena adicionar ele aos meus recursos? Como mestre, mantenha isso sempre em mente. Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre tomar o meu inimigo à força e levá-lo para minha cidade, aumentar os meus números? Ou acabar agora com a dor, o sofrimento e os possíveis problemas do futuro? Eis a questão. E por fim, lembre-se. Yuan Tis não tem senso de honra em combate. Eles vão usar qualquer coisa para ter vantagem. Qualquer coisa. E o legal é que eles usam esse pensamento até mesmo em guerras de grande escala. Os anátemas e as abominações conseguem se transformar em serpentes. Então é possível, por exemplo, que o encontro com uma serpente atroz tenha sido, na verdade, um encontro com uma dessas criaturas. Talvez ela tenha fugido justamente para preparar a cidade para a captura dos heróis. Enfim, muitas possibilidades. E aí, o que achou dessas sugestões? Coloque sua opinião nos comentários do vídeo. Boa semana! E boas rolagens.